E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida bem chocante, porque você não leu o título errado, o Stockfish perdeu uma partida para um dos engines de xadrez mais fortes do mundo, que é o Torch Engine, e ele é um engine criado pelos desenvolvedores do Chess.com, né? E esse engine conseguiu finalmente destronar o Stockfish, pelo menos em um campeonato, que é o The Battle of Four. Para quem não sabe, esse é um campeonato de computadores, onde nós temos os 4 melhores computadores de xadrez competindo no mundo, né? Então tem o Stockfish, o Torch, o Ethereal e o Dragon, que são os 4 com maior rating no momento presente, que estavam competindo aí nesse campeonato, e o Stockfish acabou ficando em segundo lugar, que é uma coisa extremamente chocante. O formato das partidas eram 3 minutos, então os engines eles não tinham muito tempo para processar os lances, tinha que jogar relativamente rápido, e isso também é chocante porque o Stockfish domina principalmente nos formatos mais rápidos. Quanto mais tempo tem para pensar, mais as partidas tendem ao empate. Quanto menos tempo tem para pensar, mais o Stockfish ganha. No entanto, nesse campeonato, o Torch acabou saindo vitorioso. Então, sem mais delongas, vamos à partida que é muito, muito interessante. Nós temos peão em D4, peão em D5, o gambito da dama é ofertado pelo Torch, e aqui o Stockfish não pôde escolher o que ele ia jogar. Na verdade, os seres humanos utilizam esses campeonatos para ir testando os engines em diferentes aberturas. O Stockfish foi forçado, coitado, a jogar peão em E5, o contra gambito Albin, e nesse momento os computadores já estão jogando por conta própria. Para você que tá pensando, tá explicado. Botaram o Stockfish para jogar uma defesa meio porcaria, que ninguém joga, né? Um gambito aí meio desconhecido. E aí ele perdeu, que surpresa. Mas a verdade é que esse formato de torneio tem partida de ida e partida de volta. Então o Torch também teve que jogar o contra gambito alto Alvin contra o Stockfish, Alvin não, Albin, né? E o Torch acabou segurando o empate de pretas. Essa não é uma posição que o Stockfish dá uma vantagem vitoriosa para as brancas, é só meio ponto de vantagem para as brancas aqui. O Torch conseguiu segurar de pretas e vencer de brancas e, por consequência, acabou sendo o ganhador aí do torneio. Então não é puramente por conta da abertura que o Stockfish perdeu. O Torch realmente conseguiu vencê-lo na habilidade de processamento de lances mesmo, e a partida é uma maravilha, né? Vamos lá, nós temos peão toma, e o objetivo desse gambito, você dá o peão de graça, mas para as pretas a real razão pela qual o gambito existe é para você jogar peão na casa de D4 e você assegurar aqui uma vantagem espacial que dá ao jogador de brancas alguma dificuldade, né? Então, qual que seria a ideia desse peão aqui na casa de D4? Ele impede que você desenvolva o seu cavalo por uma casa natural, ele força o seu cavalo e o seu bispo a brigarem pela casa de D2, e ele dificulta de maneira geral que você jogue na ala da dama. Se você tentar se livrar do peão, não é o que o Torch jogou, peão em E3, tem uma linha aqui muito famosa na qual você praticamente perde a força, né? Esse E3 é um erro perdedor, porque vem bispo na casa de B4 cheque, você, claro, vai defender o cheque, e aí o jogador de preta simplesmente ignora o bispo que tá caindo e toma o peão de E, e agora você vai ter que tomar com o peão de F, expondo o seu rei. Já vem dama na casa de H4 cheque, você já vai ter que jogar peão em G3, dama em E4, indo atrás da torre. É uma posição muito, muito, muito difícil, tá praticamente perdendo por força aqui o jogador de brancas. E se você tá se perguntando por que não toma o bispo de graça, tem uma armadilha bem famosa aqui nessa posição, que é a armadilha Lasker, na qual as brancas vão perder, porque peão toma F2, você não pode tomar o peão sem perder a sua dama, então você caminha o rei para E2, e aqui as pretas, na verdade, têm um lance vitorioso. Tira um momento para pensar, pretas jogam e ganham. Qual é a sequência vitoriosa para as pretas? Lembrando, pretas entregaram um bispo aqui. Então, simplesmente recuperar a peça não é o suficiente para forçar a vitória. Se você está pensando, dama toma dama, rei toma, e sei lá, eu tomo aqui promovendo, você não tá pior de pretas, mas o jogo tá igual. A posição tá completamente igual, você entregou uma peça, recuperou a sua peça. Aqui, para você poder vencer de pretas, você tem que tomar esse cavalo com tempo. Tem que tomar, não promovendo para uma dama, que dá tempo para as brancas trocarem damas, mas sim promovendo para um cavalo. E aí você tem tempo no rei do adversário, e quando o cavalo for capturado, vem bispo na casa de G4, ganhando a dama. Por que você não podia jogar bispo em G4 direto? Porque aí tem cavalo em F3, né? E você tá completamente perdido. Então, só mostrando aí a linha, primeiro, porque quem não conhece o gambito, para você aprender a armadilha, para você não cair nela, e para entender a ideia geral, mas óbvio que a Torch não caiu nisso, né? A Torch simplesmente jogou cavalo em F3, vem cavalo em C6 e G3 vai desenvolver a ala do rei naturalmente. Bispo G4 joga o Stockfish,
bispo em G2, e nessa posição o Tort está defendendo o seu peão extra taticamente, né? Então a razão pela qual bispo por F3, seguido por bispo por F3 e cavalo por não ganha um peão, é porque no fim da linha cai o peão da casa de B7. Então o bispo em G2 defende o peão de E taticamente, o Stockfish joga dama em D7, e na verdade nós temos aqui o Stockfish indo para uma ideia bem direta de roque grande e depois ataque na ala do rei com bispo em H3, H5, H4 e checkmate. Vem cavalo em D2 por parte do Tort, e essa daqui é uma posição que já foi jogada algumas vezes por seres humanos, e acredite ou não, as pretas vencem 60% dos jogos aqui, né? E as brancas empatam 20% e vencem 20%, ou seja, essa é uma posição que, apesar do Stockfish não gostar dela, ele diz que as brancas têm uma leve vantagem, é uma posição que, para partidas humanas, o plano das pretas é muito mais fácil de executar. Você roca grande, joga H5, H4, bispo em H3 e assim vai. O Stockfish, no entanto, não gosta tanto da sua posição, não gosta tanto desse plano. Ele joga F6 para tentar algum grau de desenvolvimento rápido. Vem peão por F6, cavalo por F6. E essa daqui eu acho que é uma das posições críticas, porque o que o Stockfish está calculando, pelo menos eu estou rodando aqui na minha máquina, que é muito mais fraca do que as máquinas que são utilizadas nesse torneio de computador, mas o Stockfish está calculando duas ideias. Ele está calculando A3, preparando B4, e ele está calculando dama em B3. Ele não vê a ideia que o Tort jogou. O Tort jogou peão em H3. E agora que ele foi jogado, o Stockfish começa a ver a ideia. E ele começa a pensar, opa, se eu tomar o cavalo toma bispo B4. Aqui, o Tort viu uma ideia antes do Stockfish, que é a ideia de rei em F1, e as pretas não tem plano. Na verdade, não tem mais roque longo, ataque na ala do rei, porque a torre tá na casa de H1, o rei tá perfeitamente seguro, você só tá com um peão a menos. Então, o Stockfish, ele não vê sentido em seguir naquele ataque, ele joga bispo em H5, muda totalmente de plano, ele quer jogar bispo em E7 e roque curto. Mas, mesmo com esse peão a menos, a atividade de peça é o suficiente para que o Stockfish não pense que tá tão pior. Vem o roque do Tort, bispo em E7 do Stockfish, A3 do Tort, preparando tipo um B4 para evitar as ideias de roque grande, e A5 por parte do Stockfish. Nessa posição, o Tort começa a ir atrás dos vários peões fracos que tem na posição do Stockfish. Ele joga um dos planos principais no Gambito Albin, que é ir atrás do peão de D. Cavalo em B3, ameaçando o peão de D uma terceira vez, e torre em D8 o Stockfish defende, ao ponto que agora o Tort vai atrás do peão de A, joga bispo em D2 ameaçando o peão de A, e é muito curioso a diferença da força das engines, né? Porque eu tava pensando B6 para defender o peão, né? E o meu Stockfish gosta do lance B6. Por alguma razão não foi jogado. O Stockfish 17, lá a versão da nuvem que eles botam para competir nos torneios, que é muito, muito mais forte do que esses que a gente tem em casa, simplesmente prefere entregar o peão, né? Mas a ideia aqui do B6, se você deixar ele pensar por muito tempo, ele acha que o ataque, na verdade, das brancas ao longo da coluna C é muito forte. Ele vê uma ideia de C5, depois reorientar o cavalo para D3, trazer a torre para C1, e ele fala que as brancas estão absolutamente massacrando aqui, mas ele demora muito para ver que as brancas estão massacrando, o que é uma raridade. Um peão na casa de A4 também não resolve, né? Você vê? Porque depois que eu tiro o cavalo calmamente volta para C1, o peão de A, ele na verdade é indefensável nessa posição. Se você jogar, sei lá, a torre de volta para a casa de A8, aí, por exemplo, o cavalo na casa de D3, o cavalo está vindo para a casa de B4, e essa é meio que uma solução da posição. Se eu faço roque, por exemplo, cavalo na casa de B4, e aí, se você tirar esse cavalo daqui, o peão de D vira um problema. Se você tomar o cavalo, eu tomo com o peão de A, adicionando mais um atacante ao peão de A, e o peão realmente é indefensável. Então o Stockfish decide entregar o peão de A, ele faz o roque, temos cavalo por A5, bispo por A5, P6 chutando o bispo volta, e o Tort no final dessa brincadeira tá com 2 peões a mais em 15 lances contra o maior engine de xadrez da história, né? O melhor de todos, o Stockfish. É uma dominação completa e absoluta, e de alguma maneira o Tort conseguiu empatar de pretas, dada a mesma abertura, né? Mas enfim. Cavalinho E4 por parte do Stockfish, pressionando o bispo, pressionando também ao longo da coluna F, então bispo em F4, resolvendo os dois problemas. Bispo em F6, o Stockfish apenas ativando o bispo ao longo dessa diagonal, e o Tort encontra um plano que é bem comum em xadrez de computador, que é esses avanços de peão lateral para você ativar as torres. Então, para ativar a torre de A, ele joga A4, e o objetivo é só jogar A5 e ativar a torre por ali. Vem torre em E8, A5, peão toma, torre toma e C5 para fechar a torre. E nessa posição, o Tort joga dama na casa de C2 e o Stockfish rebate com dama na casa de E6.
preparando talvez para tirar esse cavalo daqui e pressionar o peão da casa de E2 que está defendido pela dama. Nesse momento, então, o Stockfish, perdão, o Tort encontra um recurso maravilhoso. Ele joga cavalo em E1, certo? E ele tá liberando um ataque ao cavalo da casa de E4. E o Stockfish joga peão em G5 chutando o bispo. Daqui, primeiro chuta o bispo, aí vamos dizer que o bispo volte para a casa de C1. Talvez agora eu tire esse cavalo daqui para pressionar o peão de E. Só que o Tort, ele ganha um tempo que é primordial para poder defender bem o peão de E. Ele joga o absolutamente brilhante cavalo em D3. Esse lance é brilhante, não tira o bispo daqui, cavalo em D3. Sacrificando o bispo, olha a profundidade do lance, para aliviar a pressão desse bispo no peão de E. A ideia é, se você tomar o bispo da casa de F4, eu vou tomar de cavalo, e de repente eu tô ameaçando a sua dama e o seu bispo, e essa dama está sobrecarregada na posição, porque ela defende o cavalo. Se ela sair defendendo o bispo, bispo por cavalo, eu recupero meu material com juros, né? Eu ainda estou ameaçando o H7, eu tava com 2 peões a mais, eu simplifico. Então esse cavalo em D3 é absolutamente genial. O Stockfish joga bispo em G6 e beleza, tá meio resolvida a pressão no peão de E. Agora eu posso voltar o meu bispo para a casa de C1, vem bispo em G7 por parte do Stockfish, dama em A4 e o Tort ganha a coluna A, resolve todos os problemas, consegue simplificar o jogo para uma posição 2 peões a mais e as pretas não tem ataque nenhum. Vão jogar torre em A6 e vão massacrar. Vem bispo em F8, o Stockfish segura o peão de C, torre em A6 ameaça a dama, dama na casa de F7 e dama em A5, o Stockfish pressiona o peão de C mais uma vez. Torre em D6 por parte do Tort, querendo trocar a torre forte da casa de A6 e torre toma, afinal de contas. Por que eu não vou simplificar se eu tô com 2 peões a mais? Vem bispo toma do Stockfish, B4 joga o Tort, certo? Porque querendo trocar peões, né? Tá aqui doidinho pra trocar peões. Se você tomar também... Aqui, na verdade, tem um monte de coisa acontecendo, né? Vamos dizer, se dama toma peão na casa de C4, o peão de B toma peão na casa de C5. Parece que você tá ganhando um peão aqui, mas porque o cavalo tá caindo, você de fato não está. Tem que voltar o bispo pra casa de E7. Se você tomar o peão da casa de B4, no entanto, as brancas vão simplesmente tomar de volta aqui. E o que acontece se tomar o peão de C? Aí bispo toma cavalo, seguido por dama por G5, cheque, né? Então uma linha bem complicada. E o Stockfish joga um lance bem complicado também, cavalo em C5, deixando o peão cair para tomar na casa de E2. E o Tort novamente está no modo simplificação total, quero trocar tudo e ganhar. Então, cavalo toma peão, cavalo por E2, rei em H2 e dama em E7, pressionando um pouco o cavalo. Vem bispo em D2 por parte do Tort, simplesmente tirando o bispo da mira do cavalo. G4, o Stockfish ataca e ao mesmo tempo tira o peão da mira da dama. E nós temos torre em E1, cravando o cavalo por parte do Tort, seguido por bispo em C7, o Stockfish gerando um contra-ataque à dama. Nessa posição, dama em A6, por parte do Tort, trazendo a dama saindo do ataque do bispo, perdão, e torre em F8, o Stockfish ameaça o peão da casa de F2. Então, temos aqui a posição crítica. Estamos ganhando, 2 peões a mais, o cavalo está cravado, no entanto, está caindo o peão da casa de F2, a posição tá uma bagunça, só que essa daqui é uma posição onde apenas um lance vence o jogo. Só tem um lance vitorioso para as brancas aqui. E não é fácil. Então, aqui é o ponto crítico. Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar por conta própria qual é o lance absolutamente brilhante que foi jogado pelo Tort para surpreender aqui o Stockfish e converter essa partida em uma vitória. Pausou? Eu espero que você tenha se dado a oportunidade de encontrar bispo em G5. Aqui não se vai para trás nem se for para pegar impulso. Sacrificando tudo, sacrifica o bispo para poder tomar o cavalo. Essa é a ideia. Essa é a ideia do lance, né? Dama toma bispo, torre toma cavalo e você defende o peão da casa de F2 sem problema nenhum. O que aconteceria se, por exemplo, a dama voltasse? Nesse caso, você melhorou o seu bispo com o tempo. E agora você vai atacar o rei do adversário com o bispo na casa de D5, cheque. O rei do adversário vai ter que ir para a casa de H8. Aí, de repente, por exemplo, bispo em D5, rei na casa de H8, vai vir, tipo, dama em F6, sacrificando a dama e checkmate. E se bispo em F7 defendendo, o cavalo vai acabar caindo aqui de graça, dependendo da situação. A gente pode colocar um cavalo na casa de E6 e, beleza, fizemos aqui um lance de interferência. A perda de material vai acontecer de maneira forçada, porque agora a dama não mais defende o cavalo.
Então, bispo G5 você realmente era forçado a tomar, torre toma cavalo, peão toma H3 ameaçando o bispo, e você acha que o Tort vai defender o bispo? Porque ele não vai. Cavalo em E6, sacrifica o bispo para simplificar, ameaça a dama, ameaça a torre. Dama em G4, ameaçando a torre, você acha que agora sim, né, vai vir algum lance como um F3, alguma coisa defensiva, né? Não, cavalo toma torre, dama toma torre e bispo por H3, rei por H3, alguma coisa assim, nada disso. Cavalo toma G6. O cavalo não pode ser tomado porque dama toma vai vir com cheque. Dama por F2 parece promissora, ameaça checkmate. Mas a verdade é que depois de rei por H3 não tem nada. Né? As pretas realmente não vão ter nada. Rei por H3 imediato leva mate, mas primeiro você dá um cheque e pega o bispo, né? Então rei G7 você pega o bispo aqui, o rei pega o cavalo, e agora você pode jogar rei por H3 sem problema nenhum. Então, nessa posição, depois do cavalo por G6, peão toma bispo, dama em C8 cheque, força a troca do bispo pelo cavalo. Agora, finalmente, né, nós temos, por parte do Tort, a captura ali dos peões, deixa promover. E o Stockfish tenta enrolar por uns lances, mas, eventualmente, aqui, no final de damas com 3 peões a mais, aqui a conversão é relativamente simples desses computadores. Eu acredito que é o próprio cara, são os próprios organizadores do evento que decidem quando que o engine vai abandonar. Eu não acho que ele tenha um negócio tipo, quando ele prevê o checkmate ele abandona, não tem nada disso programado. O Tort consegue capturar o último peão, convertendo a posição para uma posição de rei dama e 3 peões contra rei dama, e o Stockfish finalmente abandona. E essa é a primeira vez em muitos, muitos, muitos anos que o Stockfish não vence um torneio de computadores. É isso, pessoal, os tempos estão mudando, ou algo aconteceu aí, não sei, mas parece que o Stockfish não é mais o rei do pedaço, pelo menos não até a próxima atualização. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se sim, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!